Olá, sétimo ano! Bem-vinda a mais uma videoaula de matemática comigo, professora Dilcleia. Na aula de hoje, o nosso assunto é retomando. Retomando? Não, é múltiplos e divisores. Vocês já estudaram isso, mas hoje a prof trouxe um pouquinho mais aprofundado, mais sétimo ano, né? Então, fica ligado, hein? Qual o objetivo desta aula? É resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum por meio de estratégias diversas sem aplicação de algoritmos ou com aplicação de algoritmos. Então, vem comigo que a nossa aula vai começar. Atenção, retomando os múltiplos e divisores. Alguns automóveis estão estacionados na garagem de um prédio. Se você contar as rodas dos automóveis, o resultado pode ser 46, pode ser 68. Explique, vamos ver. Então, alguns automóveis estão estacionados na garagem. Se você contar as rodas dos automóveis. Agora, um parênteses de explicação. Na matemática é assim. Quando você vai contar as rodas do carro, que aparece só isso, você considera só as rodas que estão visíveis. Aquela que chama step, que está escondidinha, guardada, que não está em uso, não se conta. Portanto, automóveis, nós temos 4 rodas, correto? Olha a pergunta. Se contar as rodas, o resultado pode ser 46? Pode ser 68? Pense um pouquinho. O que nós podemos fazer para descobrir? Veja. Como os automóveis possuem 4 rodas, preciso saber se 46 e 68 são múltiplos do número 4. Então, um dos caminhos é esse, não é o único, gente. É triste isso, né? É difícil. Mas esse daqui é um dos caminhos que eu trouxe para vocês, mostrando através dos múltiplos. Os múltiplos do 4 são esses, ó. Eu já sei de cor até o 40, por isso a prof fez reticências antes do 40. E após o 40, ó, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 e 72. É só ir contando de 4 e escrevi todos eles, certo? Então a pergunta, ó. Pode ser resultado 46? 46 aparece nos múltiplos do 4? Não. O resultado pode ser 68? Ah, o resultado pode ser 68, porque o 68 faz parte, ele pertence ao conjunto dos múltiplos do número 4. Entendido? Então, é um dos caminhos de resolução desta questão. E a resposta é, a quantidade de rodas não pode ser 46, pois não é múltiplo do 4, mas pode ser 68, pois é múltiplo do 4. Compreendido? Vamos para mais um modelinho aqui, ó. A Copa do Mundo de Futebol ocorre de 4 em 4 anos. Houve Copas em 1986, 1990 e 1994. Tempo isso, né? A professora colocou isso justamente porque eu preciso que vocês saibam fazer os cálculos e não só já lembrem que vocês assistiram a Copa no ano tal, tá? É proposital isso aqui. Então veja, o que diz ali? A Copa do Mundo de Futebol ocorre 4 em 4 anos. Houve Copas em 1986, 1990 e 1994. É uma afirmativa, está afirmando, não é uma pergunta. Você não vai dizer que sim ou não, já é certo que sim, tá? Agora, está dizendo assim, esses números são múltiplos do 4? São múltiplos de 4 mais 1? Ou são múltiplos do 4 mais 2? Agora sim. Explicação aqui no nosso quadro. Eu vou pegar o primeiro número lá, 1994, que aparece ali, ó. 1994.
994. Eu vou pegar este número e dividir ele pelo número 4, tá certo? O 1994 vou dividir por 4. Bem, vou pegar o número 19, que consigo colocar ele aqui dentro, ó. 4 cabe quantas vezes dentro do 19? O 4 cabe 4 vezes. 4 vezes 4, 16. 19 menos 16, 3. Baixei este 9 aqui, ó. Agora eu tenho 39 dividido por 4. O 4 dentro do 39 cabe 9 vezes. 9 vezes 4, 36. 39 menos 36 é 3. Aqui o número 4. 34 dividido por 4, o 4 dentro do 34 cabe 8 vezes. 8 vezes 4, 32. 34 menos 32 deu resto 2. Então, a conta não é exata. Se a conta não é exata, eu posso afirmar que 1994 não é múltiplo do 4, tá? Agora, eu vou pegar um outro número ainda também. Vamos lá. Vamos pegar agora o outro número. O 1986, por exemplo. O 1986. Vou dividir pelo número 4. Lembre-se, esse número estava já lá. É certeza que teve Copa do Mundo. O número 19 dividido por 4. O 4 cabe quantas vezes aqui? Cabe 4 vezes. 4 vezes 4, 16. 19 menos 16 é 3. Vem o 8. 38 dividido por 4. 38 por 4, o 4 cabe 9 vezes. 9 vezes 4, 36. 38 menos 36, 2. Vem este número. 26 dividido por 4, 4 cabe 6 vezes. 6 vezes 4, 24. 26 menos 24, o prof vai colocar aqui do ladinho, ó, o número 2. A conta deu exata? Não. Quem é o resto nesta conta? 2. Não é múltiplo do 4 e tem resto 2. Por quê? Para ser múltiplo, tinha que dar conta exata. Agora, olha o que aconteceu no 1994. Também descobri que não é múltiplo do 4, porque o resultado não deu exato. Mas observem qual foi o resto nessa continha. Estão vendo? Aqui o resto é 2. Aqui o resto é 2. Isso é um padrão? Sim, isso é um padrão. Então, o que quer dizer? Que o número 1994 é múltiplo do 4 somado com 2. Que o número 1986 é múltiplo do 4 somado com 2. Encontrei a relação que existe entre o ano que há Copa do Mundo e relação aos múltiplos. Agora, voltando lá no nosso slide, perguntava isso, ó. Esses números são múltiplos do 4? São múltiplos do 4 mais 1? São múltiplos do 4 mais 2? Então, dividindo 1994 por 4, deu 498 e resto 2. Esses números são múltiplos do 4 somados com 2, como a prof fez ali no quadro. Combinado? Viram como tem bastante novidade agora? Tudo relacionado a múltiplos e divisores, mas com outro enfoque agora. Foi? Continua aqui comigo. Vamos lá. Haverá Copa do Mundo no ano 2054? E por quê? Você tem que descobrir se sim ou se não haverá Copa do Mundo em 2054. Nós descobrimos anteriormente que Copa do Mundo, naqueles anos que foi afirmativo, ele é múltiplo do 4 somado com 2. O que eu devo fazer agora para descobrir esse 2054? Vem aqui no quadro da prof, que eu vou te mostrar bem certinho. Vamos pegar o número
2054 e vou dividir, ó, dividir pelo número 4. Esse número, 2054, 20 dividido por 4 cabe 5 vezes. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Descendo 5. 5 dividido por 4. 4 cabe uma vez dentro desse número. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Descendo o próximo algarismo. 14 dividido por 4. O 4 cabe 3 vezes. 3 vezes 4, 12. 14 menos 12 é 2. Ixi, a conta não deu exata. Uau! Que bom que a conta não deu exata. Por quê mesmo? Que para ser Copa do Mundo, certo? Qual é a regra? A regra diz que ele deve ser múltiplo do 4 somado com 2. Era isso que nós descobrimos anteriormente. Então, o número 2054 está dentro desta relação. Portanto, nesse ano haverá Copa do Mundo. Voltando aqui, a nossa pergunta era: haverá Copa do Mundo no ano 2054? Vejam, fizemos a divisão. 2054 dividido por 4 deu 513 e resto 2. Está dentro da ordem que a gente viu anteriormente. Então, sim, porque 2054 é múltiplo do 4 somado com 2. Entenderam o que a prof está tentando explicar para vocês? Uma outra ideia de usar múltiplos e divisores, tá? Não terminou, continua aqui que tem mais algumas coisinhas. Vamos lá para o próximo. Diversos cometas passam perto do Sol periodicamente. O cometa A passa de 12 em 12 anos. O cometa B passa de 15 em 15 anos. Se os dois cometas A e B passarem perto do Sol no mesmo ano, quanto tempo depois essa coincidência voltará a ocorrer? Vejam, quando a gente lê assim, ó, quanto tempo depois voltará a ocorrer, o que é necessário a gente saber? É necessário nós sabermos o mínimo múltiplo comum entre eles. E como nós calculamos o mínimo múltiplo comum? Aqui a prof já deixou, mas eu vou mostrar novamente para recordar como determinar mínimo múltiplo comum entre os números que aparecem agora nesse nosso enunciado. O cometa A passa de 12 em 12 e o cometa B passa de 15 em 15 anos. Eu vou pegar o número 12, o número 15 e vou fazer a divisão pelos números primos. Como o número 12 é número par, eu vou dividir ele por 2. 12 dividido por 2 é 6. Já o 15 não divide por 2, permanece o número 15. O 6 é número par, é divisível por 2. 6 dividido por 2 é 3 e o 15 nada. 3 e o 15. Agora o 3 não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3, porque ele é número primo. 3 dividido por 3 é 1. 15 é possível dividir por 3. 15 por 3 é 5. O que eu tenho agora? O 5 é número primo. Ele é divisível somente por ele mesmo. 5 dividido por 5, 1. O que se faz com esses números que aparecem aqui? Nós multiplicamos esses números. Eu tenho o número 2 multiplicado por esse 2, multiplicado pelo 3, multiplicado pelo número 5. E é só fazer essa multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes o 3, 12, 12 vezes 5, 60. Eu descobri que o mínimo múltiplo comum entre o 12 e o 15 é 60. Vamos voltar ali para o slide. O que dizia lá? O MMC entre 12 e 15 é 60. Mas por que nós fizemos mínimo múltiplo comum? Porque a pergunta era: quanto tempo depois essa coincidência voltará a ocorrer? Qual era a coincidência mesmo? Os dois cometas passarem juntos perto do Sol.
Então, essa coincidência, ou os dois cometas irão passar juntos novamente, perto do Sol, somente após 60 anos. A frase bonitinha que a prof colocou, ó, a coincidência voltará a ocorrer 60 anos após a primeira vez. Compreendido quando vai usar MMC? Falou daqui a quanto tempo, da ideia de quanto tempo? É mínimo múltiplo comum, com certeza. Ou não é tanta certeza, mas é certo, quase certo que sim, tá bom? Vamos lá, mais uma explicação. Gisele foi a uma floricultura e comprou 12 cravos e 18 rosas. Com essas flores, ela pretende montar buquês que tenham a mesma quantidade de rosas e a mesma quantidade de cravos. Qual é a maior quantidade de buquês que podem ser montados sem que sobre flor alguma? Vamos pensar? O que eu tenho para fazer? Ó, ela vai montar agora buquês com cravos e rosas e ela quer que tenha a mesma quantidade de rosas e a mesma quantidade de cravos. E qual é a maior quantidade de buquês que podem ser montados sem que flor alguma fique de fora, não pode sobrar nada. Bem, o que nós temos agora? Qual é a ideia que nos dá? Tem 12 cravos, 18 rosas, ela vai montar buquês, certo? Ela vai juntar tudo. Me dá a ideia dessa junção ou dá a ideia de separar toda essa quantidade? Ela dá a ideia de separar, de distribuir. Ideias de separar, de distribuir, me dá a ideia de divisão. E como eu quero essa quantidade, a maior quantidade, gente, olha lá dizendo a maior quantidade. O que pede para maior quantidade? Maior quantidade tem a ver com o máximo divisor comum. Precisamos encontrar quem é o máximo divisor comum entre o 12 e o 18. Vou fazer aqui no quadro para ficar bem explicadinho para quem ainda não tinha entendido. A prof. Dilcleia, que sou eu, prazer, faço assim, ó. Eu preciso encontrar o máximo divisor comum entre o 12 e o 18. Eu vou pegar o número 12 e dividir pelos números primos, tá? Aqui. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 dividido por 3, 1. Terminei. Agora eu vou pegar o 18 e dividir pelos números primos. 18 dividido por 2 dá 9. 9 por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Como que eu determino o máximo divisor comum? Eu encontro quais os elementos ou os números primos que são comuns às duas contas. O que é comuns? Aparecem nos dois lugares. Ó. Aqui eu tenho o número 2, que aparece aqui. Tenho também um número 3, que tanto está aqui quanto nesse. E o que eu faço com esses números? Eu multiplico o 2 vezes o 3. E 2 vezes o 3 é 6. O que eu descobri? Que o máximo divisor comum entre 12 e 18 é o número 6. Isso daqui é o cálculo, como eu falei, como a prof prefere fazer e explicar para vocês, tá? Voltando ao nosso slide, dizia, então, qual é a maior quantidade? Para descobrir isso, eu vou fazer o máximo divisor comum do 12 e o 18, que é 6. Portanto, caprichando na frase da resposta, Gisele poderá montar 6 buquês e não irão sobrar flores nenhuma. Tranquilo? Vamos continuando? Continuando para mais um modelinho. Em uma escolinha de futebol, há 48 alunos na turma dos meninos e 42 alunas na turma das meninas. O professor de educação física quer organizar os treinos com todos os alunos dessas duas turmas, mas ele está com um problema. Ele quer formar grupos com o mesmo número de alunos e colocar o maior número possível de alunos em cada grupo.
mas ele não pode misturar uma turma com a outra. Quantos alunos ele deve colocar em cada grupo? Quantos grupos serão formados? Duas perguntas na mesma questão. Muito bem, vamos pensando de novo. Temos 48 alunos da turma dos meninos e 42 alunas da turma das meninas. O que o professor quer fazer? Organizar grupos, tá? Ele quer formar grupos com o mesmo número de alunos. Formar grupos, gente. Ele tem 48 meninos, 42 meninas. Se ele quer formar grupos, ele vai formar um único grupo? Não, ele quer formar vários. Qual é a ideia por trás disso? Se ele tem os 48 meninos e quer formar grupos, eu vou distribuir os 48 em pequenos grupinhos. Me dá a ideia disso, de separar esses 48 em outros grupos. Então, me dá a ideia de divisão. Ideia de divisão. Olha a pergunta lá. Quantos alunos ele deve colocar em cada grupo e quantos grupos serão formados? E ainda, colocar o maior número possível de alunos em cada grupo. Portanto, se eu quero o maior número de alunos em cada grupo, está incluso aqui que eu devo calcular o MDC. E o máximo divisor comum entre 42 e 48 são 6 alunos. O que significa esses 6 alunos, gente? Tá? O número 6 é o máximo divisor comum. Quer dizer que em cada grupo terá 6 alunos. Tudo certo? Então, agora eu vou fazer a resposta ali, ó. Quantos grupos serão formados? Bem, se para os meninos existem 48 meninos e cada grupo terão 6 alunos, 48 dividido por 6, eu irei formar 8 grupos. E lá nas meninas, 42 dividido por 6, teremos 7 grupos. Para saber a quantidade de grupos, é só somar 8 grupos mais 7 grupos. Eu terei 15 grupos. Tranquilo? A resposta bem caprichadésima está assim, ó. O professor deve colocar 6 alunos em cada grupo, assim serão formados 8 grupos com meninos e 7 grupos com meninas. Compreendido tudo, gente? Entendido essa? Essa a prof não fez lá no quadro, mas entendendo que vocês já sabem como que faz. Aqui eu trouxe uma explicação nova de saber quantos grupos. Na mesma questão, 2 perguntas, exige que o aluno preste mais atenção ainda. Tranquilo? E foi isso que a prof trouxe hoje na aula do Retomando Múltiplos e Divisores. Espero que vocês tenham gostado, porque estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Obrigado por sua atenção, da prof. Dilcleia. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.